Seja bem-vindo à 87ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei introduzir o conceito de limite trigonométrico fundamental. Bom, o primeiro limite trigonométrico fundamental que eu irei abordar é esse aqui, limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Agora, observe que, se substituirmos o valor de x por zero, temos um limite indeterminado do tipo zero sobre zero. Por quê? Simples. O porquê disso é que o seno do arco de 0 graus é zero e o seno de zero é zero. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Simples. Observe aqui, ó, o ciclo trigonométrico. Lembre aqui, ó, do ciclo trigonométrico básico. Nós temos aqui, ó, o arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Temos a abscissa x e a ordenada y traçadas a partir do centro do ciclo trigonométrico. E você deve se lembrar que o seno de qualquer arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. Então, se eu quero saber qual é o seno de zero, eu tenho que vir aqui perguntar qual é o valor do seno do arco de zero. Bom, o seno do arco de 0 graus é zero. Por quê? Porque esse aqui é o valor de y neste ponto aqui onde eu tenho o arco de 0 graus. Portanto, eu tenho aqui seno de zero é zero. X, se eu substituo pelo valor qual o limite está atendendo, que é zero, vai ter o quê? Zero. Tem o zero sobre zero, isso é igual ao quê? A indeterminado. Agora, como é então que o limite trigonométrico pode afirmar que seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1? Bom, antes de tratar sobre isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para a aula. Bom, observe aqui esse ciclo trigonométrico. Nós temos aqui a abscissa x, a ordenada y, a reta tangente, o eixo, né, da reta tangente. E temos aqui, ó, essa reta que representa o quê? Representa o traçado do qual eu vou extrair um arco. E essa reta, ela se choca, né? Ela passa pela reta tangente aqui. E observe, eu tenho a função aqui, ó, seno de x, a função cosseno de x, nesse triângulo. E tenho aqui, ó, o ponto O, A, M. Agora, o que isso representa? Representa o seguinte, ó. Seja a medida em radianos do arco, formado aqui, ó, por esses três pontos. A, O, M, que é este arco aqui, ó. Observe, eu tenho esse arco aqui, ó. Eu não sei quantos graus tem esse arco, mas eu sei que a medida desse arco aqui eu estou chamando de x, e ela pertence a um intervalo que vai da onde, ó? Vai de 0 a π sobre 2. Por quê, ó? Aqui eu tenho o ponto zero, que é o início do ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho π sobre 2, que é onde se posiciona o arco de 90 graus do ciclo trigonométrico. E a medida desse arco está presente dentro do primeiro quadrante, que é limitado por quê? Por esse intervalo, né, que vai de 0 a π sobre 2. Agora, observando na figura, nós podemos deduzir que seno de x, ou seja, o seno desse arco, vai ser menor que a medida desse arco. E, por sua vez, a medida desse arco vai ser menor que a tangente desse arco. Porque observe, ó, olha onde o arco, né, a reta aqui, ó, toca no eixo da tangente. Toca nesse ponto. Então, aqui eu tenho o quê? Uma medida maior do que o comprimento do arco. Então, consigo estabelecer essa inequação aqui, ó. Seno de x é menor que x, que por sua vez é menor que a tangente de x. Agora, a partir disso, eu posso afirmar então que 1 sobre seno de x é maior que 1 sobre x, que por sua vez é maior que 1 sobre a tangente de x. Aí você diz assim, mas como assim? Simples. Aqui eu estou aplicando a inversa. Eu estou pegando o seno de x, x e tangente de x, e elevando a menos 1. Quando eu faço isso, eu inverto. Invertendo, eu vou inverter o sinal da desigualdade.
Então vou ter que... Qual é a inversa de seno de x? Ou seja, seno de x elevado a menos 1 vai ser o quê? 1 sobre seno de x. X elevado a menos 1 vai ser 1 sobre x. Tangente de x elevado a menos 1 vai ser 1 sobre tangente de x. Agora, cheguei aqui nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 1 sobre seno de x por seno de x. Por quê? Porque eu quero transformar esse valor em 1. Só que se eu multiplico aqui, eu tenho que multiplicar aqui e aqui também. Então, eu vou ter o quê? 1 sobre seno de x vezes seno de x, maior que 1 sobre x vezes seno de x, que por sua vez é maior que 1 sobre tangente de x vezes seno de x. Realizando aqui as multiplicações, eu tenho o quê? Seno de x sobre seno de x, maior que seno de x sobre x, que por sua vez é maior que seno de x sobre a tangente de x. Agora, seno de x sobre seno de x dá 1. Então, vou ter que 1 é maior que seno de x sobre x, que por sua vez é maior que seno de x sobre seno de x sobre cosseno de x. Por quê? Tangente de x é igual ao quê? Ao seno de x sobre o cosseno de x. Pois a tangente de um arco qualquer é igual ao quê? Ao seno desse arco sobre o cosseno desse arco. Cheguei aqui, então, o que eu vou fazer neste ponto? Eu vou aplicar a propriedade de divisão com fração. Sempre que eu estou dividindo um valor por uma fração, o que ocorre? O numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então aqui eu vou ter o quê? Seno de x sobre 1 vezes cosseno de x sobre seno de x. Isso vai dar o quê? Seno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Agora, seno de x sobre seno de x vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Então, eu tenho que 1 é maior que seno de x sobre x, que por sua vez é maior que cosseno de x. Ajeitando aqui, eu tenho o quê? Cosseno de x menor que de seno de x sobre x, que por sua vez é menor que 1. Por quê? Ó? É a mesma coisa. Ó. 1 é maior que seno de x sobre x. Aqui, ó, 1 maior. Seno de x sobre x maior que cosseno de x. Então, seno de x sobre x maior que cosseno de x. Agora, por que eu botei nessa ordem? Simples, para ficar mais fácil na hora de aplicar o teorema do confronto. O teorema do confronto diz o quê? Seja aí o intervalo aberto, onde estão definidas as funções g de x, f de x e h de x. E suponha que g de x é menor ou no máximo igual a f de x, que por sua vez é menor ou no máximo igual a h de x. Para todo x que pertence ao intervalo i, exceto possivelmente em um ponto a que pertence a esse intervalo. Suponha também que limite de g de x quando x tende a é igual ao limite de h de x quando x tende a, ambos são iguais a L. Então, limite de f de x quando x tende a é igual a L. Com base nisso, eu tenho o quê? Qual vai ser a minha equivalente aqui a g de x nessa desigualdade? Vai ser o quê? O meu cosseno de x. Qual vai ser a minha f de x? Seno de x sobre x. Qual vai ser a minha h de x? 1. Com isso, eu posso dizer que cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1, sei somente C. Limite de cosseno de x quando x tende a 0 for menor que o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, que por sua vez vai ser menor que o limite de 1 quando x tende a 0. Resolvendo, eu vou ter o quê? Limite de g de x quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de cosseno de x quando x tende a 0. Qual é o limite do cosseno de x quando x tende a 0? Vai ser igual ao quê? Ao cosseno de 0. Qual é o cosseno de 0? É 1. Se vocês não se lembram do ciclo trigonométrico, vocês devem se lembrar do quê? Que o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Qual é o valor do cosseno do arco de 0 graus, 0 radiano? É o valor de x no ponto que ele se encontra. Ele se encontra nesse ponto onde x vale o quê? Vale 1. Então, tem que cosseno de x, cosseno de 0, né? Corrigindo, cosseno de 0 é 1. Limite de h de x quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de 1 quando x tende a 0. 1 é uma função constante, e eu tenho essa propriedade operatória de limites que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, eu tenho que o limite de 1 quando x tende a 0 é 1. Com base nisso, eu apliquei o teorema do confronto e comprovei aqui pelo teorema do confronto, ó, que o limite da minha f de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Por quê? Limite de cosseno de x quando x tende a 0 foi igual ao limite de 1 quando x tende a 0. Ambos são iguais ao que a 1. Então, por definição, pela aplicação do teorema do confronto, eu tenho que o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 também vai ser igual a 1. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.